1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais que se vos escreva. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não são como os da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também vós estáis fazendo. Como aguardar a volta de Jesus Cristo? Essa pergunta é bem interessante, ela pode parecer muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Mas a princípio eu quero deixar claro uma coisa. Estamos falando de Apocalipse? Sim. Vai ser antes ou depois da tribulação? Vai ter o milênio? Não vai ter o milênio? A igreja vai estar aqui no dia da tribulação? Não vai estar? A gente não vai falar absolutamente nada disso. Isso é um assunto importante? Sim. É o mais importante? Não necessariamente. Porque nós vamos falar de alguma coisa que é muito mais importante do que saber se passaremos ou não pela grande tribulação. Sim. Sim. E eu não estou diminuindo os estudos escatológicos em si. Não estou diminuindo a questão dos estudos de escatologia em si. Mas existem algumas coisas que são muito importantes para a gente destrinchar, ou até mesmo para a gente relembrar sobre a questão do período em que se dará o retorno de Cristo. Então essa pergunta sobre como aguardar a volta de Cristo, ela pode exigir um certo grau de complexidade. Mas como vocês têm aguardado? Como a gente tem aguardado esse retorno? Bom, muito se fala na Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial está para estourar há muito tempo. Muito tempo. Vai acontecer? Até acredito que vá. Quando? Faço a mínima ideia. Estamos iminentes? Creio que sim. Creio que sim. A gente vê várias guerras estourando em vários pontos do mundo. A gente tem aí Rússia e Ucrânia, por exemplo, que é a mais famosa de todas. A gente vê o presidente Trump se levantando aí, tacando fogo no mundo. A gente vê aí essa questão no Brasil que está acontecendo aí do famoso tarifaço. A gente vê muitas guerras que, para além do campo físico, estão no campo ideológico. E, mediante isso, mediante esse desespero todo, guerras, violências, mudanças de mentalidades, guerras ideológicas, guerras de narrativas, etc., 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 a gente vê o mundo do avesso e muitos cristãos temendo
cheio de tremor, com síndrome do pânico e essas coisas todas, dizem a seguinte frase: Jesus está voltando. Já repararam que essa frase Jesus está voltando geralmente vem com um pano de fundo de pavor, de medo? E a gente sempre pensa Jesus está voltando quando a gente vê uma catástrofe. Como, por exemplo, tivemos a pandemia há alguns anos, e aí todo mundo cantando, o rei está voltando. Clássico, né? Então esse Jesus está voltando, acaba vindo com um pano de fundo de desesperança, de medo, de incertezas. Sabe? Existe até um influenciador digital que às vezes ele fala brincando que o apocalipse deixou de ser um medo para ser uma esperança. Alguns dizem isso. E embora essa constatação de que Jesus está voltando é uma verdade, nós cremos nisso, amém? Esperamos pelo retorno de Cristo? Mas por que essa constatação de que Jesus está voltando, ela vem com esse imaginário popular de temor? Sabe, todos nós esperamos, ou deveríamos esperar, pelo retorno de Cristo. E essa tem que ser, ou deveria ser, a nossa maior esperança como cristãos. Como a gente canta tantas vezes, nossa esperança é sua vinda, Deus vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. Nossa esperança é a vinda do Senhor? E por que isso vem com o temor? Às vezes eu penso, aí como eu costumo dizer na sala com os adolescentes, axiologia segundo Cleitão, parece que nós somos maratonistas que temos medo de chegar na linha de chegada. E por que temos esse medo de chegar na linha de chegada? Porque tudo vai se acabar. A gente corre, está chegando na linha de chegada, então a gente diminui o passo, porque se a gente cruzar a linha de chegada, a corrida vai acabar e depois o que eu vou fazer? Não parece isso, gente. Pois bem, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, deixou alguns ensinamentos sobre a segunda vida de Cristo, narrando alguns fatos cronológicos para que aconteça esse retorno e, consequentemente, o nosso encontro com Cristo nos ares, que, afinal de contas, é o que nós esperamos como igreja do Senhor. E, ao terminar o capítulo 4, no versículo 18, ele diz algo muito interessante. Ele falando sobre a vinda de Cristo, falando sobre alguns fatos que irão acontecer. Ah, mas é antes ou depois da tribulação? Não interessa isso agora. Ok? Ele disse no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4,18, tá? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o apóstolo Paulo narrou uma série de fatos e disse, falou sobre ressurreição, apostasia, os mortos vão ressuscitar para encontrar com Cristo nos ares, porque as pessoas achavam que, e quem morreu não vai encontrar com Cristo, somente a gente que estiver vivo? Não, a gente não vai encontrar com Cristo antes daqueles que morreram. Então todo mundo vai ressuscitar, vai encontrar com Cristo, e logo depois a gente que estiver vivo vai encontrar com eles nos ares também. Então, Paulo ele estava trazendo uma mensagem de esperança, porque as pessoas estavam com medo de que aqueles que morreram acabaram sua chance. E não era necessariamente isso. E aí ele termina o versículo 18 dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, vai haver ressurreição, o mundo vai acabar, vai levantar a apostasia, o mundo vai ficar um caos. Mas nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Consolai-vos uns aos outros com isso. E a gente pensa que, quando a gente fala em Apocalipse, e eu não domino absolutamente nada de Apocalipse, a única coisa que eu sei é que Jesus vai voltar.
a certeza absoluta. O resto, esses estudos mais profundos, eu, sinceramente, tenho uma profundidade de um pires para falar sobre isso. Mas eu entendo que o grande ápice do Apocalipse não é necessariamente o nosso encontro com Cristo nos ares, mas é o governo de Cristo. É a vitória de Cristo que é o grande ápice do Apocalipse. O último dos grandes eventos, como o pastor Geraldo já pregou uma vez. O último dos grandes eventos vai ser o governo de Cristo. Esse retorno de Cristo, o maior espetáculo da terra. A vitória triunfante de Cristo é o evento final da humanidade. Amém? E o versículo 11 do capítulo 5 que a gente leu diz também: pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que estabelecer aqui é que essa mensagem de fim de mundo, de caos, de violência, e seja lá o que for desse mundo bizarro que a gente vive, o mundo avesso que a gente vive, a gente lembrar que Jesus está voltando não é para nos trazer medo, mas é esperança. O fim de todas as coisas é uma esperança para nós. E aqui eu elenquei 4 pontos que, para a gente responder essa pergunta, 5 pontos, são 5 pontos, para a gente responder essa pergunta de como aguardar o retorno de Cristo. De antemão eu já digo, esse assunto vai ser esgotado? Não. Existem mais ensinamentos para se tirar aqui? Com toda certeza. Mas esses 5 pontos eu achei bem interessantes para que a gente consiga responder isso. E no versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte, como a gente leu, né? Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessiteis de que vos escreva. Então, o primeiro ponto qual é? Não marque datas. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas tem muita gente fazendo isso, cara. Muita gente fazendo isso. A gente conhece várias histórias aí de pessoas que marcaram datas para o arrebatamento. E tem histórias até recentes aí, youtubers, inclusive marcaram datas para o arrebatamento e simplesmente não aconteceu. E por que não aconteceu? Aí, no caso do youtuber, ele falou, não aconteceu porque faltou fé. Já vi essa história. Mas existem outras histórias que são bem mais polêmicas do que isso. Existem casos de pessoas que venderam todas as suas propriedades, abandonaram seus empregos, acabaram com todas as suas reservas financeiras e pararam para esperar o retorno de Cristo e não retornou. Aí foi gente entrando em depressão, foi gente se suicidando, porque as pessoas acharam que não haveria mais amanhã e houve amanhã. E agora, o que vamos fazer? Então, esses primeiros versículos, o Paulo ele fala de uma forma muito categórica de que o dia exato do fim é, sem dúvidas, marcar esse dia, do retorno de Cristo é uma perda de tempo. Você não vai descobrir. A gente não vai descobrir. A época, talvez a gente possa tentar descobrir alguma época se a gente estiver atento aos sinais. Porque o Senhor nos deixou sinais realmente, mas Ele não nos deixou o dia exato. Não nos deixou o dia exato. Então, devido ao fato de que se trata do dia em que o Pai não revelou para ninguém, o Paulo ele deixou isso bem claro porque o Pai não revelou para ninguém. A gente teve esses casos aí de pessoas que marcaram data para a vinda e no final das contas, tudo gerou mais caos,
gerou morte, decepções, desilusões e etc. Então, saber o dia exato era tão irrisório que o próprio apóstolo Paulo demonstrou não se preocupar com saber o dia exato. E vamos ver aqui dois fatos interessantes. Mateus 24, 36. Jesus falando sobre o dia do seu retorno. Mateus 24, 36. Jesus ele vai dizer o seguinte. E depois vamos ler Atos 1, 7. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Jesus ele disse em forma encarnada antes da sua crucificação. Antes da sua crucificação, então ele ainda não tinha sido glorificado. Ele não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então, naquele momento, ele disse, nem o Filho sabe também. Como homem. Amém? Atos 1, 7. Atos. Deixa marcado, irmãozinho. Senão você vai ficar procurando. Atos, vamos ver aqui. Atos 1, vamos ler o 6 também? Aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse, não interessa. Não, Jesus, mas não pode dizer assim. Então Jesus disse, não vos importa saber os tempos ou as épocas em que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Foi uma forma bem categórica e gentleman de Jesus de dizer, não te interessa saber isso. E o interessante é que nesse momento Jesus ele fala, não vos importa. Ele não está dizendo, nesse contexto aqui, ele não está dizendo que ele não sabe. Ele está dizendo que não interessa a você saber. Ele já voltou glorificado. Ele já veio glorificado, ele já tinha cumprido o período. Então, naquele momento, ele não sabia, mas ali, creio que já sabia. Mas apenas não quis revelar. Era um segredo do Pai, no qual Cristo não quis revelar. Então, nesse momento, Jesus ele disse, não te interessa. Ah, eu quero saber o dia, eu quero saber a hora, vai ser daqui a 10, a 20, a 30 anos e... Não interessa, não importa. Não marca a data. Não marca a data que a gente não vai conseguir. Então esse é o primeiro ponto. E por que dessa questão do não gerar data? Se a gente soubesse a data exata de quando Jesus viria, com toda certeza todo mundo iria viver uma vida louca, aproveitando todos os prazeres da carne, se converteria um dia antes, para que no dia seguinte todos estivessem salvos. Mas só que há também uma outra questão nisso. Vai haver um momento em que Jesus vai voltar com poder e grande glória, e todo olho verá, vai ser como um relâmpago que surge do Oriente até o Ocidente. Todo mundo vai ver isso aí, porque a palavra de Deus diz. Mas só que Jesus está voltando para muita gente nesse exato momento. Tem pessoas em hospitais, tem pessoas vítimas de violência, pessoas em guerra que Jesus está voltando neste momento para eles. Jesus pode voltar para a gente mais tarde. A gente não sabe o daqui a pouco. Então, marcar a data é algo totalmente irrisório. Então, vamos para o segundo tópico, a segunda dica que a gente encontra ali em 1 Tessalonicenses, que a gente leu. Esteja vigilante em todo o tempo. E isso aí é algo de extrema importância. Nos versículos do 2 ao 7, Paulo ele vai deixar isso claro. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ou seja, sem
um prévio aviso, sem data marcada. O ladrão não avisa, amanhã me convém assaltar a sua casa, esteja lá. Que horas? Às 7h30. Da manhã ou da noite? Da noite, tá bom? Mas não se atrasa não, tem outros assaltos para fazer, o ladrão ele não faz isso. Então virá de uma forma desapercebida? Talvez. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então, no final das coisas, quando todo mundo achar que está bem, aí que vem a desgraça. Quando todo mundo achar que está tudo solucionado, então aí que virá o fim. Desgraça para aqueles que não esperam. Repentina para aquele que não espera. Para aquele que não vigia. E o 4 vai dizer: vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Então, se a gente se mantiver vigilante, se o Senhor voltar daqui a 5 minutos, daqui a 5 anos, ou daqui a 50 anos, se houver 50 anos para a gente, se nós não mantivermos vigilantes, 5 minutos, 5 dias, 5 meses, 5 anos ou 5 décadas, não fará diferença nenhuma, porque nós estamos esperando o tempo todo. Conseguiram entender? Amém? Todo mundo comigo? Então, vocês já não estão em trevas, para que esse dia vos surpreenda. Todos vós sois filhos do dia. Não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Então, no final das contas, ele fala para que a gente mantenha a vigilância. Tanto as passagens narrando a segunda vinda em Mateus 24, quanto essa passagem básica, fala sobre esse contexto. Vigilância. Esteja atento aos sinais. Sim, esteja atento. Olha para a gente deve estar atento ao que está acontecendo na sociedade, sim. Porque, convenhamos, não é normal. A gente não vive num mundo normal. O comportamento que estão querendo implantar em nossas crianças também não é normal. Tanto para a área da sexualidade, para a área de ganância, todas as áreas comportamentais que estão implantando em nossa sociedade e cá para nós, já tem sido implantada há muito tempo. Muito tempo. Vamos botar um caso clássico? Se a gente está falando hoje de sexualização infantil, isso não é de hoje, cara. Isso não é de hoje. Quantas vezes a gente já viu desenho com aquelas apresentadoras com aquelas roupas curtíssimas? Os programas de domingo à tarde com Inteligente Zero, né? Quantas coisas desse tipo têm acontecido? E eu estou falando isso aí, gente, anos 70, 80, 90. Não vem de agora. Não vem de agora, gente. Então, o comportamento da sociedade, o cenário geopolítico, o comportamento da igreja, principalmente, enfim, estas coisas montam um panorama de proximidade do retorno de Cristo e, por consequência disso, não devem ser totalmente evitadas. Então, a gente precisa estar atento ao que está rolando no mundo, precisa estar atento ao que está rolando em congregação. Por exemplo, quantos aqui têm dificuldade para orar? Abaixa a mão. Ninguém aqui tem. Ninguém tem. Até coloca a mão no bolso. Quantos aqui têm essa dificuldade? Às vezes a gente ora e parece que o céu está de bronze. E parece que as orações não passam do teto. E a gente vai orar e lembra dos boletos. Ou a gente quer preparar algum estudo, alguma coisa assim do tipo, e lembra de alguma coisa do trabalho. Estou falando de um caso hipotético. Mas repararam
o quão tem sido difícil a nossa vida devocional? Isso é normal? A gente não pode deixar isso desapercebido. A gente não pode deixar isso desapercebido, porque, afinal de contas, quando o Senhor falou sobre haver fé na terra, Ele está falando sobre oração. E quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Ele está falando em contexto de oração, e oração insistente. E a gente vê essas questões aí, como, por exemplo, existe uma coisa que eu chamo de a barreira dos 10 minutos. Como assim? Você está orando. Você está orando, está orando. Parece que deu 5 horas, mas foram 3 minutos. Então a gente continua orando e tentando marcar o tempo. Continua orando e tentando marcar o tempo. Mas quando rompe a barreira dos 10 minutos, parece que o céu se abre. Parece que o céu se abre. E a gente parece que vê o anjinho descendo. Trouxe a resposta aqui. Já repararam isso, gente? Enfim, a gente tem que vencer essa barreira dos 10 minutos. Mas a gente está buscando coisas tão práticas. A gente é a geração fast food, que a gente chama, né? Que quer tudo por hora, tudo espontâneo. Senhor, meu Deus, tu já conhece meu pensamento, então manda a resposta logo que eu não preciso sem eu precisar falar. Ou então aquela oração prática, dizendo para o Senhor, Senhor, tu sabes. E Ele sabe. Então vem e responda. Mas a gente tem que estar atento a estas questões. Ao comportamento da igreja, ao comportamento das pessoas, ao cenário geopolítico. Esse cenário de guerra, a gente precisa estar atento, sim, ao comportamento da sociedade, das mudanças de mentalidade que tem acontecido. E, convenhamos, tanto de um espectro quanto de outro espectro político, tá, gente? Não existe um anjinho e um demônio, não. O mundo jaz no maligno, tá bom, gente? O sistema jaz no maligno, tá? Amém? Ok. Porém, a vigilância maior não está sob a análise profunda desses fatos, mas sim de como está a sua vida diante do Criador. Essa é a principal vigilância. O mundo está um caos. A sociedade está virando do avesso. E aí a grande pergunta que fica, e eu com isso? Como está a minha vida diante do Senhor mediante a isso? E eu falo e eu com isso não no sentido de desdenho, mas eu falo e eu com isso, como está a minha vida diante do Senhor? Como está a minha vida diante do Criador? Saber dos fatos não deve te causar medo, mas deve te fazer lembrar que temos coisas mais importantes para fazer em prol do reino e para viver aqui também. Além disso, é importante salientar que a segunda vinda de Cristo será uma surpresa apenas para quem não estiver vigilante. Somente aqueles que estiverem dispersos irão se surpreender com o fim da história, da trajetória da igreja aqui. Mas os que estiverem na luz, estes sim estarão preparados e esperando o momento tão sonhado do encontro com Cristo nos ares. Amém? Então, no fim das contas, a surpresa, a coisa repentina, o estalo, o medo, o pavor, a desesperança estará sobre aqueles que não estão aguardando o retorno de Cristo. Estão entendendo? Terceiro tópico, mantenha a mente no lugar. A gente não pode esquecer da nossa mentalidade também. Um dos grandes males que tem nos afligido tem sido o quê? Depressão, síndrome do pânico, isso, ansiedade. Muito bem, ansiedade, bipolaridade, transtornos bipolares. Não é? E por que isso aí? Por que isso? Às vezes até o próprio advento das redes sociais
tem contribuído para essas coisas também, porque no final das contas a gente vê muitas notícias, a gente se compara com muitas outras pessoas, a gente se expõe para milhares e às vezes até milhões de pessoas, sem a gente saber, porque aquilo que a gente muitas vezes coloca na internet, às vezes a gente não tem um controle, a gente não tem um determinado controle, então a mensagem, a foto, o pensamento vai e espalha e pessoas estão vendo e quando de repente do nada você vira um meme, ou você vira um grande pensador, ou você é aclamado ou ridicularizado. É solto, tá para o mundo. E aí, no final das contas, o apóstolo Paulo ele faz essa comparação entre o dia e a noite, porque de noite pessoas estão relaxadas e não costumam vigiar. De noite é o momento em que você baixa a guarda. Mas aí também de noite é um momento em que pessoas costumam se embriagar, pessoas costumam se prostituir, pessoas costumam se drogar, pessoas costumam cometer crimes. Parece que pessoas escolhem um momento noturno para pecar mais, né, gente? Embriaguez, prostituição, drogas, idolatria e várias outras coisas acontecendo num período da noite onde outras pessoas estão simplesmente dormindo. Então, fazendo uma alusão, Paulo ele falou aqui no versículo 7, que é de noite que o povo vai para a balada. Né? A pessoa se embriaga, a pessoa vive a vida louca. E nesses momentos são os momentos em que a gente dispersa a nossa mente, a gente se entorpece com todas as coisas que o mundo maligno tem para nos oferecer. Porém, os que são do dia não procuram viver de modo disperso, mas vivem de maneira sóbria. E a grande questão é que essa sobriedade dita por Paulo não fala necessariamente de bebidas, de álcool e etc. Mas Paulo está falando de uma mente sã. O apóstolo Paulo está falando de uma mente sã, está falando de calma, está falando de inteligência, ou como diz o sangue frio. Paulo ele está falando de a gente viver uma vida sem desespero. Uma vida sem desespero. Manter a calma, manter a tranquilidade, enquanto a gente aguarda o retorno de Cristo, sem perder a fé, mantendo a esperança e a salvação. É sobre essa sobriedade que o apóstolo Paulo está falando. Está falando como um ponto maior, tá? Não desprezando as outras questões da embriaguez, etc. Mas a maior sobriedade que a gente tem que manter é a nossa mente no lugar. Porque não adianta, convenhamos, existem muitos cristãos que são conspiracionistas. Gostam dessas questões de conspiração e várias teorias. Essas pessoas não têm vícios de coisas alucinógenas, não costumam ingerir bebidas, não costumam ter vícios que fazem com que a mente saia do lugar, não costumam ingerir coisas, mas não são sóbrias, porque desconfiam até da própria sombra. Qualquer pessoa, para esses conspiracionistas, pode ser um enviado do diabo que está tentando tirar a minha fé, está tentando tirar o meu foco de Cristo, está tentando tirar a minha fé. Qualquer um. Pessoas assim já perderam a sobriedade. Pessoas assim já perderam a calma. Pessoas assim acabam sendo escravos do medo. E o Senhor não nos chamou para ser escravos do medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, lança fora a culpa, lança fora o medo da condenação. E posso até acrescentar, lança fora o medo do caos também. O verdadeiro amor em Cristo lança fora esse medo do caos. A gente entende que coisas vão ficar ruins, sim.
Mas a gente entende que nós temos um Deus que está acima de todas essas coisas e tem o absoluto controle de todas elas. Amém? Então, não podemos esquecer que a mensagem da segunda vinda de Cristo não é uma mensagem de temor, mas é uma mensagem de esperança. Repetindo, não podemos esquecer que a mensagem da segunda vinda de Cristo não é uma mensagem de temor, mas é uma mensagem de esperança. Então, dizer a frase Jesus está voltando, diga isso com um sorriso no rosto. Diga com alegria, porque o fim de todas as coisas está chegando. Agora, uma coisa muito interessante, e a gente vai partir aqui para o tópico 4, versículo 9 e 10. O ensinamento que a gente pode tirar aqui é não deixar de viver. Como assim? Como assim não deixar de viver? Não deixe de viver. Bom, a gente precisa estar vigilante, atento às coisas que estão acontecendo no mundo, atento às coisas que estão acontecendo em nosso estado, em nossa congregação, ou nas congregações no Brasil no geral. A gente precisa estar atento à criação dos nossos filhos, a gente precisa estar cercado da palavra de Deus, mas a gente precisa viver também, gente. Eu não sei quantos acompanham a Manu no grupo de WhatsApp. Manuzinha, nossa missionária. A Mini Spurgeon, filha do nosso pastor Sandro. Ela colocou uma foto num passeio com o pessoal da junta missionária que ela participa. Colocou um momento de passeio, de descontração. E ela colocou a seguinte frase: Deus também é digno do nosso descanso. Cara, eu nunca tinha pensado num negócio desse. Deus também é digno do nosso descanso. Sim. A gente pode curtir uma praia para a glória de Deus. Ou uma cachoeira. Ou um churrasco com os irmãos. Me convidem. Para a glória de Deus. A gente pode ter momentos de risada, de prazer, de alegria, sem perder a vigilância. Você pode ter um passeio com a sua família para a glória de Deus. Você pode tirar um dia para viajar com o seu cônjuge e ter a sua intimidade com o seu cônjuge para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Precisamos disso. Aí vendo as irmãs cantando, glória. Eita, nós. Ainda bem que minha esposa não está aqui agora. Não, iriam ouvir um amém bem alto agora, né? Precisa viajar. Enfim, mas convenhamos. Quando a palavra fala que o mundo jaz no maligno, ele está falando do sistema. Não do planeta, necessariamente, gente. Deus fez isso pra gente, cara. Deus fez esse mundão. Cara, tem muita beleza nesse mundo para ser explorada. A gente não tem grana para explorar isso tudo. Bem, não tem, infelizmente. Mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar, que a gente pode desfrutar. A gente não pode deixar os bons momentos passarem sem que a gente aproveite. E, sinceramente, você não estará perdendo o seu tempo, necessariamente, por estar descansando com a sua família. Porque a maior diferença que você pode fazer nesse mundo, convenhamos, eu não posso chegar para o Donald Trump e falar, cara, vai com calma. Eu não posso falar isso para ele. Ou chegar para o Putin, peraí, cara, faz isso não. Ou chegar para o pessoal do Hamas, dá um tempinho com Israel, não faz isso não. Ou Israel também, não metralha o Hamas, não metralha o pessoal lá da faixa de Gaza não. O pessoal fica... A gente não pode dizer isso. A gente não pode fazer alguma coisa significante dessa. A gente não tem poder para isso. Já que você não pode mudar o mundo, pelo menos a sua realidade você pode fazer com que ela seja melhor. Porque, convenhamos, se você criar o seu filho bem,
Se você for um bom pai ou for uma boa mãe, os seus filhos ouvirem os seus ensinamentos de acordo com a palavra do Senhor, é menos um bandido que haverá no mundo. É menos um assassino, é menos um ladrão, é menos uma prostituta. Pararam para pensar nisso? É menos uma pessoa com crise de ansiedade. Porque se você é pai de menino, criar bem o seu filho de acordo com os preceitos da palavra de Deus e ele aprender, então no final das contas vocês estarão formando homens melhores para a sociedade. Pais de meninas, se vocês criarem bem as suas meninas de acordo com os preceitos da palavra de Deus e elas escutarem vocês, então vocês estarão formando mulheres melhores para a sociedade. Que contribuição vocês podem dar para o mundo dentro da casa de vocês? Maridos, se vocês cuidarem bem das suas esposas, vocês estarão diminuindo a fila dos hospitais psiquiátricos, por exemplo? Serão menos divórcios? Serão menos pessoas com a saúde mental deteriorada? E assim as esposas com seus maridos também? Serão menos traições? Serão menos brigas? Menos violência doméstica? Se a gente viver de acordo com a palavra de Deus. E se a gente não for bitolado também, gente? Porque a nossa fé ela precisa ser racional. A nossa fé precisa ser racional. Então não adianta eu estar atento a todos os sinais que estão acontecendo de caos no mundo, me blindar de todas essas coisas, jogar minha televisão fora, ou coisas desse tipo, e ser um marido ruim. O meu mundo já está um caos. Não adianta eu viver com esse pavor, com esse temor, e deixar minha casa, e eu deixar minha casa um caos. Ou a esposa deixar a sua casa um caos. O versículo 9 e 10 vão dizer: pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Esse quer vigiemos, ok, a gente está falando de uma pessoa que... A gente está falando de uma pessoa que está atenta, que está antenada e tal. Mas o quer durmamos não é necessariamente o primeiro dormir que ele está falando no sentido de não estar vigilante, no sentido de deixar a mente entorpecida, mas no sentido de relaxar. E o relaxar, não o relaxar de deixar de estar atento de todas essas coisas, mas descansar. Descansar. Deus é digno do nosso descanso, cara. Então, eu não estou falando que a gente vai aguardar a vinda do Senhor deitado na rede, tomando uma água de coco e cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Não. Não é isso. Não é isso. Mas eu estou falando para a gente não deixar de viver, cara. É perfeitamente possível você viver antenado nas coisas que estão acontecendo e você continuar vivendo neste mundo com coisas que Deus criou para nós. É perfeitamente possível você ter o seu tempo devocional e o seu tempo para você cuidar do corpo, fazer uma caminhada, por que não? Ou fazer algum exercício, fazer algum treino em casa, que seja. É perfeitamente possível isso. Viver para a glória de Deus não significa necessariamente que a gente vai deixar de viver neste mundo. Nós não somos cidadãos daqui, amém? Nós temos outra pátria que nós almejamos, amém? Quando nós nos entregamos a Cristo, a nossa identidade muda e nós temos outra filiação, amém? Glória a Deus. Mas viver para a glória de Deus não significa que a gente vai deixar de desfrutar tudo isso aqui. Vocês estão entendendo? Vocês não precisam deixar de descansar. Vocês não precisam deixar
de passar um momento a sós com seu cônjuge. Vocês não precisam deixar de brincar com seus filhos, por exemplo. Ou de fazer alguma leitura que seja agradável, de esvaziar um pouco a mente. Vocês não precisam disso. O Senhor não nos chamou para isso. Porque sabe o que acontece? A palavra de Deus fala para a gente pregar a tempo e fora de tempo. E acredite, em situações inusitadas o Senhor coloca os servos dele para pregar o Evangelho. Seja dentro da faculdade, seja dentro do seu trabalho, seja dentro da sua escola, o Senhor coloca a gente em momentos inusitados para a gente pregar o Evangelho para a glória do Senhor. É perfeitamente possível. Sabe? E como a gente vai viver? A gente pode chegar em determinado momento na praia, olhar para um indivíduo e falar: você conhece Jesus? Ah, se você sentir do Senhor Jesus, do Senhor para fazer isso, abordar pessoas aleatoriamente num momento de descontração, ok, faça. Mas sabe uma coisa? O seu testemunho pode falar muito mais do que uma pregação aleatória. Porque às vezes você pode conhecer alguém numa fila de banco, embora com o advento dos bancos digitais já nem existem mais tantas filas de banco, né? Não sei, eu não pego mais filas, só uso só o banco digital. Mas numa fila de caixa de supermercado, isso existe? Também tem alguns mercados com autoatendimento, né? Mas vamos botar a fila do caixa de supermercado? Às vezes você pode puxar um assunto com alguém e do nada o assunto do evangelho surge. Isso pode acontecer. Então nós devemos estar vigilantes, preparados para isso, para esse momento. Mas também a gente tem que lembrar de que a gente vive. Você vive aqui. Certo? Não podemos esquecer que enquanto estamos nessa existência, nós ainda somos filhos, pais, mães, irmãos, amigos, trabalhadores, vizinhos, profissionais, etc. Tendo em mente que, acima de tudo, somos servos e filhos de Deus, se o recebemos em nossos corações e nos convertermos verdadeiramente a Ele. Não existe uma diferença entre viver e glorificar a Deus. De novo, não existe uma diferença entre viver e glorificar a Deus. Deus é digno do seu descanso. Deus é digno do seu descanso. Então a gente pode glorificar a Deus em trabalho secular, no cuidado de casa, nos nossos estudos, na congregação, em um passeio com a família, numa reunião com amigos, admirando uma bela paisagem. Vocês já repararam, gente? Como as cores das coisas do mundo, elas têm um contraste perfeito. Cara, Deus não é cafona. Deus não é cafona. Já pararam para ver o contraste do verde da mata com o azul do céu? Que coisa linda, gente. Quem está dirigindo em alguma estrada assim e vê, tá andando e vendo aquela paisagem verde em contraste com o azul do céu, gente, que coisa maravilhosa. Deus fez isso pra gente, cara, pra gente admirar. Deus fez isso pra gente admirar e você não estará deixando de glorificar a Deus em olhar essas coisas e ver a beleza disso. Gente, o canto dos pássaros. Não existe cantor que seja tão afinado quanto um canário belga ou qualquer outro passarinho. Não existe instrumento musical ou cantor tão afinado quanto esses bichos que Deus criou, gente. Que coisa maravilhosa. E Deus fez isso pra gente aproveitar. Deus fez isso pra gente. E você precisa estar antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo? É necessário. Mas também nós precisamos viver. Porque no final das contas, se a gente não viver, se a gente ocupar a nossa mente com tudo aquilo que nos gera preocupação,
o seu culto já deixa de ser racional. O seu culto já deixa de ser racional. Porque aí a gente vira escravo do medo. A gente vive aprisionado. A gente vive numa preocupação. A gente vive na tensão. E o Senhor nos chama para descansar nele. Jesus descansou no meio da tempestade. E com uma palavra Jesus disse: fica quieto. Aquieta-te. É como se o Senhor Jesus falasse para o mosquito: sai daí. E a tempestade acalmou, gente. E, de acordo com a palavra do Senhor, esse mesmo Jesus não mudou. Ele não mudou. Ele tem poder sobre o caos. Então, Deus nos colocou neste mundo para a glória dele. E não dá para dissociar o viver de glorificar a Deus. Ah, vou glorificar a Deus. Ah, vou para a praia. Não. Não são coisas diferentes. Claro que a gente não vai para a praia em dia de culto, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? A gente não vai marcar um churrasco no dia do evangelismo também, né, gente? Ajuda nós aí, né? Saia, descanse, viva, sempre atento com as coisas que estão ao seu redor, mas não esquecendo de que nós somos pessoas de carne e osso. A gente precisa descansar, a gente precisa aliviar a nossa mente. É necessário. O Senhor não nos chamou para ser escravos, cara. O Senhor nos chamou para viver a liberdade nele. E viver a liberdade no Senhor, a gente não está falando de viver alguma coisa libertina, mas a gente está falando de viver livre, sabendo que não há medo que nos prenda. Não há medo que nos prenda. E se uma bala atingir minha cabeça daqui a pouco? Amém. Estarei com o Pai. E se uma bala não atingir minha cabeça daqui a pouco? Amém. Vou almoçar com meu pai hoje. Aliás, feliz Dia dos Pais a todos os pais. Amém, gente? Então, como cantamos tantas vezes, é meu, somente o meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É isso que a gente canta? Ou que a gente acabou de cantar agora? Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Não deixamos de viver, meus irmãos. Não deixamos de descansar. Então, é muito possível mantermos a vigilância com este mundo, estar atento a todas as coisas ruins que têm acontecido, e, ao mesmo tempo, termos a certeza absoluta de que não importa o caos que o mundo esteja, nós estaremos sempre seguros nos braços do Senhor. E se um dia deixarmos de existir nessa terra, então estaremos pessoalmente com Ele. É aí que mora a certeza do amanhã. Porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. E por que a gente pode crer no amanhã? Porque, embora a gente não esteja vendo o nosso futuro, se eu estou em Cristo, eu sei que o meu futuro está nele. E se eu estou nele, o que eu vou temer? Ah, eu vivi nessa terra, Senhor, o Senhor me levou e eu não fiquei milionário. E o que importa? Ah, Senhor, mas aquela realização que eu queria fazer aí, e o que importa? A minha certeza do amanhã está em Cristo. A nossa certeza do amanhã está em Cristo Jesus, gente. Então é claro que a gente tem que estar atento a todas as outras coisas, mas Deus colocou a gente aqui também para viver.
Tenham amigos, façam amigos. Chamem para o PG. Chamem para a congregação. Sabe, é bíblica a passagem de que as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Não há erro. Porque nós somos seres tanto influenciadores quanto influenciados. Certo? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, se você não tiver um amigo que não seja crente, como é que você vai ganhar esse indivíduo para Jesus? Quem você vai ganhar para Jesus? A gente vai ter amigos que não são cristãos e é normal. É normal. Você vai ter parentes que não servem a Jesus, isso é normal. Ó, um exemplo bobo, eu tenho um irmão. Inclusive, meu irmão até não mora mais no Brasil. Já tem um pouco mais de um ano que o meu irmão se mudou. E eu sempre costumo dizer que o meu irmão é o melhor amigo que eu tenho. Embora em muitas coisas a gente seja parecido, até fisicamente, né? Dizem que a gente é bem parecido. Eu não acho. Sou mais bonito. Ele não tá para ouvir, né? Mas, embora em muitas coisas a gente seja muito parecido, tem muita coisa que eu e meu irmão somos muito diferentes. Para começar, eu sou cristão e meu irmão hoje se diz agnóstico. Mas ele é um cara que se diz agnóstico que quando a situação aperta para ele diz, Cleito, ora por mim. Agnóstico todinho. Mas e aí, eu vou deixar de amar meu irmão? Eu vou deixar de ser amigo do meu irmão? É meu confidente. É para ele que eu conto os meus segredos e é para mim que ele conta os segredos dele também. Quando ele está de cabeça cheia, ele me liga de Portugal para cá e eu paro tudo para falar com ele, porque ele precisa desabafar. E quando eu preciso desabafar, eu ligo lá para Portugal e meu irmão para tudo para me ouvir. Porque irmãos fazem isso. Tá bom, mas e outros amigos? Eu poderia citar aqui uma lista de amigos que eu sou muito divergente e, no entanto, mantenho amizade e continuo amando-os. Mas sabe o que acontece? Quando eu paro para falar alguma coisa sobre o Evangelho, me escutam. Me escutam. Porque antes de eu parar para falar do Evangelho, isso eu não estou falando para me glorificar não, porque eu também posso contar várias derrotas minhas aqui. Porque antes de eu parar para falar do Evangelho, existe um testemunho por trás para fazer escutar. Mas nem sempre foi assim. Lembro de uma vez que com um dos amigos, a gente conversando alguma coisa, eu falei, eu sou cristão. O cara chegou assim, sério mesmo? Rapaz, se tu não fala, eu não ia saber não. Meu Deus do céu. Quem nunca? Quem nunca? Aí o Espírito Santo foi naquele momento que enviou um espírito. Deus enviou um espírito maligno para chegar e me dar um tapa na cara. Eu falo assim, tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá achando que tá bem? E detalhe, tocando baixo na igreja, tá, gente? Tocando baixo na igreja que eu congregava na época. Bonitinho lá e muito bem no ministério de louvor. E tal e coisa e tal. E aí eu falo, não, eu sou cristão, não sei o quê. Você? Tá de brincadeira. Pois é. Pois é. Então, no final das contas, até com esses amigos também a gente precisa passar um tempo também para que a gente consiga pregar o Evangelho para essas pessoas também. E sabe, quanto mais a gente pregar o Evangelho, quanto mais a gente falar do amor de Deus para as pessoas que não conhecem a Cristo, mais a gente está apressando o retorno de Cristo. Então não deixem de viver, não deixem de pregar, não deixem de desfrutar do que o mundo tem, não deixem de viver com o seu cônjuge, não deixe de brincar com seu filho e não deixe de vigiar também. É possível, gente. Amém? Todo mundo comigo? Estamos acabando.
Agora, o versículo 11 eu achei muito mais interessante, muito interessante. Que, na verdade, até uma associação do versículo 18 do capítulo 4 e o versículo 11. Porque nos dois versículos, eles vão falar o quê? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, falando do retorno de Cristo e falando dos fatos cronológicos que irão acontecer. Versículo 11 do capítulo 5. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Então, nesses dois versículos, o apóstolo Paulo ele disse uma mensagem que é esse tópico 5. Mantenham a unidade. Mantenham a unidade. A passagem está falando para um contexto de congregação. A igreja estava preocupada com essas coisas acerca do retorno de Cristo. E a orientação final para a mensagem do contexto apocalíptico é: mantenham a unidade. Exortem uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. E só para fazer um adendo aqui, a gente sempre entende o exortar como dar aquela bronca, aquela pregação efusiva que você soca a mesa, e essas coisas todas, e você grita, raça de víboras, e coisa daí para baixo. Exortar, na verdade, é um incentivo. É incentivo. O que a gente entende por essa chamada mais efusiva é a admoestação. Só fazendo esse adendo, tá? Então, esse consolo, essa edificação, essa exortação, não é possível a gente fazer isso sozinho, né? Não é possível a gente fazendo isso dentro da nossa casa. Com a nossa família, a gente vai fazer, obviamente, porque nós temos que fazer. Afinal de contas, somos homens e mulheres e filhos, e a gente vive no ambiente familiar, então a gente tem que fazer isso. Desculpem. Mas uns aos outros, aqui, nesse ambiente, no momento de culto, momentos fora de culto, a gente mantém a unidade na congregação, a gente pensa sempre no ambiente de culto e não significa necessariamente isso. A gente precisa se sentir à vontade um com o outro para, por exemplo, pedir uma ajuda para comprar um gás. Sei lá, pegar uma carona. Não só contar problemas, mas contar em todas as áreas. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus nos chama de irmãos. E se nós somos filhos do mesmo pai, a gente não pode ter muito protocolo para agir, não, cara. Se a gente se diz filho do mesmo pai, então a palavra de Deus fala que a gente tem que andar em unidade, com o mesmo pensamento. Sabe? Ambiente familiar. Sim. Sim. Ambiente familiar. Procurar tratar um ou outro com carinho. Procurar fazer o máximo possível para que gere essa identificação. Talvez no contexto macro seja muito difícil isso acontecer por ser muitas pessoas. Talvez seja. Mas nada impede de tentar. Nada impede de tentar. Então a palavra de Deus fala, nesses dois versículos aqui, deixa uma mensagem única. Mantenham a unidade, aguardando o retorno de Cristo. Porque em todo o tempo, Deus ele nos chamou para estarmos unidos. Deus ele separou um povo. Deus ele separou congregações. Enfim, Deus ele nos chamou para sermos um. Porque se a gente não andar em unidade aqui, não adianta que a gente não vai andar em unidade lá em cima. Se a gente quiser viver no nosso mundinho aqui, cara, não adianta querer viver num lugar onde todos vão ser unidos se aqui a gente quer dar uma de lobo solitário. Não adianta. Se Deus nos chama
para viver em unidade aqui é porque Ele quer que a gente viva porque Ele preparou um lugar para a gente viver em unidade lá, com Ele. Sermos um, gerar liga, um mesmo propósito, um mesmo espírito, unidos e unânimes. Então, não adianta a gente querer viver de uma forma destacada de todos e querer almejar o viver em congregação quando estivermos com Cristo nos ares. São antagônicos. São coisas antagônicas, diferentes, entendeu? Impossível de acontecer. Então, com todo o caos que possa estar surgindo no mundo, com todas as nossas diferenças de mentalidade, com todas as nossas particularidades, o nosso Deus sempre nos chamou a viver em unidade. E essa unidade não se mantém em um momento congregacional, mas sim em nossas vidas. Devemos contar uns com os outros em todos os aspectos, seja por uma palavra amiga, seja por uma ajuda, ou comprar alguma coisa, por exemplo. E, principalmente, não podemos deixar de nos fortalecermos espiritualmente uns aos outros, lembrando sempre de que a nossa maior esperança é a vinda do Senhor. Amém? Tá todo mundo comigo aí, gente? Ninguém dormiu não, né? Concluindo, acabando. A melhor maneira de aguardarmos a segunda vida de Cristo é viver. Simples. Porém, não viver como este mundo diz que devemos viver. Não viver como o sistema diz, como o sistema nos manda. Não podemos esquecer que nesta existência nós temos diversos papéis colocados por Deus para exercermos. Pais, mães, filhos, amigos, irmãos, pastores, evangelistas e seja lá o que for. Temos papéis para exercermos. Papéis estes que, em sua maioria, são mais voltados para o próximo do que para nós. Quem diria, né? Afinal de contas, se eu for um pai, vai ser para um filho, né? Se é uma mãe, é para um filho. Se eu for um bom marido, é para minha esposa. Então, os papéis que você exerce, tanto congregacional quanto papéis sociais, é para o outro. É para o outro. Como sempre falo, sou corretor de imóveis, então é para quê? Para vender imóveis para outras pessoas que precisam de um imóvel, ou que queiram investir em alguma coisa assim. Se você é um médico, é para você cuidar da doença de outras pessoas. Você é um professor, é para você ensinar a outras pessoas. Então o seu papel é para o próximo. Mesmo que você trabalhe autônomo, você é um motorista de Uber, não tem patrão, mas você leva uma pessoa do ponto A para o ponto B. O seu papel é para servir o outro. E não para nós. A nossa vida, como um todo, precisa ser para a glória de Deus. Inclusive o nosso descanso. Não esqueçam disso. Nosso descanso também é para a glória de Deus. Os nossos momentos em família, com amigos, o nosso trabalho, intimidade com o cônjuge, e o casal dando glória a Deus, brincadeiras com os filhos, etc., são momentos, dádivas dadas por Deus. E precisamos desfrutar disso. Deus fez este mundo para vivermos, desfrutarmos. Fez pessoas para conviverem. E este convívio de forma saudável glorifica o nome de Deus. E assim a gente pode aguardar o nosso retorno de Cristo. Agora eu vou esquecer qual é o nome do escritor. Ele é até um escritor pessimista, eu acho que não um escritor, eu não sei se ele é cristão ou não. Acho que foi uma frase de 1914 que a pessoa disse. De manhã eu soube que a Alemanha declarou guerra à Rússia. De tarde fui nadar. Coisa, né? Ok, o mundo está em crise, mas eu tenho que viver. Eu tenho que viver. E convenhamos.
a gente não vai fazer diferença no mundo inteiro. Mas no nosso entorno dá. No nosso mundo, dá. No meio dos nossos amigos, dá. E talvez seja até tão importante quanto uma diferença no mundo que as pessoas tentam fazer. Dificilmente a gente vai conseguir um cargo na ONU capaz de ter uma voz ativa onde autoridades do mundo inteiro nos escutem. Dificilmente isso pode acontecer com um de nós que estamos aqui. Mas nós podemos fazer a diferença na vida de pessoas ao nosso redor, como nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, avós, etc, etc, etc. Podemos ser usados por Deus para eles enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo. Cristo voltará, aleluia. Nós temos a certeza absoluta disso e desejamos isto, ou deveríamos desejar. Devemos nos manter vigilantes com foco em Cristo, sem abandonar a sua palavra, sem deixar de realizar a sua obra, mas sem deixar de cuidar do nosso corpo, mente e espírito. Portanto, anunciemos o Evangelho, vivamos em congregação, servindo a Cristo e uns aos outros, e principalmente não deixemos com que o caos do mundo transforme a esperança que nos mantém vivo como igreja em uma paranoia doentia. Foi isso de novo. Não deixemos com que o caos do mundo transforme a esperança que nos mantém vivos como igreja se transforme em uma paranoia doentia. Estejamos atentos ao que está acontecendo no mundo, mas estejamos mais atentos ainda com o que está acontecendo em nossa casa e principalmente com o que está acontecendo em nós mesmos. Amém?